extermínio programado da população negra. Que se apiedaram do marginalzinho preto. A periferia precisa de voz. Palavra Cruzada. Olá, muito boa tarde. Você está ouvindo a Rádio Juventude. Eu sou Neumísia Silvestre e este é o programa Palavra Cruzada. Na edição de hoje, a gente apresenta um panorama desses 13 programas que já foram ao ar sobre o Plano Juventude Viva. Para você que ainda não conhece, não sabe do que se trata, Juventude Viva é um plano criado pelo governo federal em setembro de 2012 como forma de combater o genocídio de jovens entre 15 e 29 anos, negros e de periferia. A chance de um adolescente negro ser assassinado é 3,7 vezes maior em comparação com brancos. Segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, a cada 3 assassinatos no Brasil, 2 atingem negros. Mais da metade dos 50 mil mortos por homicídios no Brasil eram jovens, 76,6% eram negros e 91,3% do sexo masculino, segundo o Ministério da Saúde. E aí, diante desses dados, a iniciativa do Plano Juventude Viva é justamente garantir direitos e principalmente prevenir a violência que atinge a juventude brasileira, especialmente a negra. As ações são voltadas a áreas de trabalho, educação, saúde, acesso à justiça, cultura e esporte. A primeira fase do Plano Juventude Viva foi implementada no estado de Alagoas, por representar a maior taxa de homicídios do Brasil, das 142 cidades e municípios mapeados pelo plano e de alcance nacional. Esse plano é coordenado pela Secretaria-Geral da Presidência da República, por meio da Secretaria Nacional de Juventude, da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e que nasce de um processo amplamente participativo, com gestores de políticas públicas, parlamentares, profissionais de segurança pública, instituições de pesquisa, movimento negro, todos dispostos a reconhecer os problemas e principalmente enfrentar essa violência. Aqui na Rádio Juventude, o programa Palavra Cruzada convida sempre 13 entrevistados, seja de academia, coletivos culturais, movimentos de militância negra e juvenil, pessoas que possam falar sobre uma pauta específica que envolve o jovem negro, claro, mas também sobre o que pensam sobre o Plano Juventude Viva e que ajudam a pensar e entender quais outras ações podem ajudar na prevenção e combate desse alto índice de mortalidade juvenil. No nosso primeiro programa, a gente conversou com Edson França, que é historiador, membro do Comitê Central do PCdoB e membro do Conselho Nacional de Igualdade Racial. A gente falou também com a Ângela Guimarães, que recentemente foi nomeada presidenta do Conselho Nacional de Juventude, o CONJUVE. E também com o Giovanni Harvey, que é secretário executivo da CEPIR, Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Palavra Cruzada. Então a juventude, como a parte mais questionadora da sociedade, a parte que enfrenta mais, que problematiza mais, ela acaba sendo de fato a mais afetada. O que guarda tudo isso é a necessidade de manter as coisas como estão. Entendeu? E o Juventude Viva, ele está em meio a esse sistema concreto. O Juventude Viva, ele não está no mundo imaginário, né? E ele apesar de ver, eu diria, a ponta do problema, que é a morte violenta do jovem, apesar de ver a ponta do problema, ele tenta atuar em algumas causas estruturais, como educação, como cultura, como lazer, ou seja, oferecer políticas, ações públicas, oferecer condição de vida, qualidade de vida que fortalece aquele jovem, que permite esse jovem construir projetos de vida diferentes e tira ele desse grande alvo, né, que a elite montou para estar atingindo, entendeu? Então você vai tirando ele desse grande alvo a partir do seu fortalecimento social, cultural, educacional, político, econômico, né? E o Juventude Viva, ele tenta de alguma forma dialogar com essas dimensões, pelo menos no plano. Palavra Cruzada. Um dado, ele é muito persistente e ele vem atravessando as diversas realidades
sociais e econômicas. Morria muito jovem negro antes da ditadura, morria muito jovem negro na ditadura, morreu muito jovem negro no processo de redemocratização e na atualidade continua morrendo. Então isso nos chama atenção. Conjunturas tão diversas produzirem um resultado único, né? E a gente avalia que essa situação ela é decorrente de uma certa, primeiro, né, uma ausência do Estado em garantir segurança pública com cidadania para o conjunto da sua população. Então tem de fato uma população que é mais vulnerável à violência, né, independentemente da origem, que eu acho que é uma discussão nossa também, a origem dessa violência, né, vem de onde de fato essa violência, mas então essa ausência do Estado. E um outro lado que eu acho que é um lado ainda mais perverso, que é o fato de que muitos desses jovens estão morrendo justamente pela mão do Estado, né? São as nossas polícias, é o aparato repressor do Estado que vem ceifando milhares de vidas. E não estou falando aqui de 2.000, 3.000, 5.000, que já seria um absurdo, uma hecatombe. Eu estou falando aqui de 28 mil mortes ano no Brasil, né? 28 mil pessoas, 28 mil jovens, né? São 50 mil mortos por homicídios, né? 53,5% desses são jovens, então cerca de 28 mil jovens morrem no Brasil todos os anos por homicídio, né? E desses 28 mil, mais de 75% são jovens negros e que estão circunscritos a 142 cidades brasileiras. Então, esse dado ele precisa de fato ser olhado com bastante atenção, porque é inadmissível uma morte, imagina 28 mil. Então, acho que o Estado brasileiro, a sociedade civil organizada, a população em geral precisa se envolver muito na resolução desse problema. Ângela, os dados mostram que também tem muitos jovens não negros morrendo com a violência urbana hoje no Brasil. Por que focar uma campanha hoje para a redução da mortalidade da juventude negra e não da juventude como um todo? Bom, negros no Brasil são 51% da população. Porém, representados na faixa de pobreza, na extrema pobreza, né, e na pobreza, são cerca de 70%. Então, uma sobre-representação dos negros nos estratos mais baixos da nossa... que hoje em dia se fala que não é mais uma pirâmide social, né? Que é o nosso losango social. Também há uma sobre-representação dos negros em relação a esse número de homicídios. Ângela, levando em consideração que jovens não negros também estão morrendo hoje nas grandes cidades brasileiras pela violência urbana, por que o governo federal está construindo uma campanha interministerial de combate à mortalidade da juventude negra? Primeiro que quando a gente faz um recorte nas causas dessas mortes, a gente vê que entre os jovens brancos a principal causa de morte são acidentes de transporte, né? Então os acidentes todos aí envolvendo trânsito, batida, capotamento e outros. E quando a gente vai ver a causa mortes da juventude negra, eminentemente, a primeira causa é, de fato, a violência, né, os homicídios. Então, são duas causas diferentes, então você não consegue combater com o mesmo remédio coisas que são completamente diferentes, né? Então, por isso que é voltada. Além disso, né, além de ser a principal causa de morte entre os jovens negros ser os homicídios, no conjunto das mortes por homicídios, né, são 75%, então uma larga prevalência, né, da presença de jovens negros nesses homicídios. E aí a gente faz uma discussão e alicerçado por dados muito consistentes, os dados levantados aí pelo IPEA. O IPEA tem uma pesquisa importante chamada Vidas Perdidas e Racismo, né, fazendo um pouco essa relação. Além disso, os dados do mapa da violência, que são outros dados completamente consistentes, e outros, eles nos dão conta de que esses homicídios, eles remetem a um processo histórico, né? Para você ter aí, dentre os que morrem, a maioria negra, a maioria de jovens e a maioria concentrada em determinados territórios das cidades brasileiras, é uma consequência, diria assim para você, de um processo de, já que a gente está no mês de maio, eu acho importante fazer referência ao processo de abolição
inacabada pelo que o Brasil passou. O Brasil foi o país que viveu sob o regime escravista durante mais tempo no mundo, né? 355 anos de escravidão. E na sua abolição foi uma abolição completamente incompleta, né? Uma lei de parágrafo único que declarava livres os que até aquele momento eram escravos e ponto final. Só que a consequência do chamado 14 de maio, né, a gente costuma no movimento negro falar que o 13 de maio ele tem uma relevância, mas a partir do 14 de maio que você consegue contar a história da população negra na contemporaneidade. Foi uma ausência do Estado, foi um abandono do Estado e muitas vezes também uma perseguição. Né? Uma perseguição a partir da lei de vadiagem, uma perseguição a parte que impedia a circulação de negros libertos nas vias públicas, uma perseguição, uma proibição dos negros de estudarem, né, dos escravos, filhos de escravos de estudarem, está lá na Constituição de 1824, uma perseguição às religiões de matriz africanas, né, uma perseguição ao samba, né, também que foi perseguido. Então, a gente vê que como resultado desse caldo cultural de, por um lado, abandono do Estado, pela ausência de políticas que incorporassem essa massa negra, que era quase 40% da população do Brasil, né, essa massa de ex-escravizados, essa ausência dessas políticas que incorporassem a nova dinâmica da economia, do capitalismo industrial e etc, do trabalho assalariado de forma geral, né, eu diria assim, a incapacidade de assimilar essa população no trabalho assalariado e, por outro lado, essas medidas restritivas e punitivas geraram aí uma situação de grave exclusão da população negra na estrutura social brasileira, tanto que, por mais que nos últimos 10 anos a gente de fato tenha uma política nacional de promoção da igualdade racial que tem buscado enfrentar esses gargalos, tem buscado enfrentar essas ausências, ela ainda não dá conta, né? Porque a gente está falando aqui de 5 séculos de permanência, de existência de permanência da população negra e apenas 10 anos de política de promoção da igualdade racial. Então, em que pese os últimos 10 anos terem sido muito importantes, né, tem um passivo ainda aí em relação à igualdade de direitos para a população negra. Então, por isso que o programa, o Plano Juventude Viva, a campanha também a Juventude Viva, é focada nesse sujeito que é o principal atingido por essa conjugação, né, do racismo, da discriminação geracional, da discriminação por local de moradia. Por isso que ele tem um sujeito específico que ele quer proteger e preservar a vida, porque esse sujeito é o que vem sendo mais vitimado. Palavra cruzada. O senhor atribui quais são os principais elementos que torna a mortalidade da juventude negra ocorrer em proporções maiores do que a juventude negra? O racismo nas suas mais variadas formas de manifestação. Racismo no sistema de saúde, que nós temos um nível de morte materna maior de mulheres negras que mulheres brancas, o racismo no sistema educacional, que não coíbe manifestações racistas, muitas vezes reforça estereótipos, e o racismo no aparelho repressivo do Estado. O Estado é o maior violador de direitos humanos, que faz com que haja uma naturalização de confrontos com objetivo de letalidade entre agentes do Estado e jovens negros. A abordagem de negros é diferente da abordagem de brancos. Nós tivemos recentemente o episódio do Vinícius Romão no Rio de Janeiro, que permaneceu preso por 16 dias, acusado de um crime que se mostrou com o tempo que ele não havia cometido. E tivemos o caso da Cláudia Ferreira, baleada durante uma operação policial, e os policiais, com a alegação de que iriam socorrê-la, acabaram agravando a situação dela e contribuindo para que ela fosse a óbito. Então são exemplos de tratamento desigual. Seguramente, uma mulher branca de classe média não seria arrastada pelas ruas de Ipanema ou de Leblon. Seguramente um jovem com as mesmas qualificações do Vinícius Romão, branco, não seria retido, levado à polícia da forma como o Vinícius Romão foi levado e permanecido preso por 16 dias. Palavra cruzada. O governo ele deveria e poderia, se quisesse, pensar o problema da violência como um todo, não a partir de um foco, de um departamento, de uma salinha, de uma mesa, de uma cadeira, de um computador, com um programa, com um gestor e com 2 auxiliares.
mas pensar isso como um todo no Estado. Como é que o setor de saúde, na promoção da política pública de saúde, pode combater o genocídio? Como é que a educação, na sua atuação, na sua promoção, na sua feitura no cotidiano, pode combater o genocídio? Você quer ver uma coisa extremamente simbólica, que é, para mim, a prova de que o Estado brasileiro e os governos não têm compromisso algum com o combate ao genocídio, com a garantia da vida da população negra? É exatamente a não observação da mudança estrutural que aconteceu em 2003 na educação brasileira, que foi a mudança da LDB, da Lei de Diretrizes de Base da Educação, que, corrigida, passa a exigir respeito à história, à cultura e às ações políticas, a contribuição da população africana que veio para o Brasil e dos seus descendentes para a construção da nação brasileira, dos negros e depois dos indígenas, complementada pela Lei 11.645. Então existe uma lei que obriga as instituições de ensino a trabalhar essa temática com as crianças e que é a grande mudança estrutural que a gente defende. Quer dizer, nós temos que trabalhar mentalidades. As pessoas, elas promovem o racismo, elas reproduzem valores racistas, machistas, homofóbicos, porque elas são educadas para isso. Ninguém nasce racista, machista, homofóbico, preconceituoso. Não. A sociedade forma as pessoas. Claro que há muita responsabilidade para a escola resolver sozinha. Não é a escola que vai mudar tudo isso. Mas sem a escola a gente não muda nada. Sem educação a gente não muda nada. Já dizia o poeta, né? Já dizia o Paulo Freire, né? Que a educação não é capaz de mudar tudo, mas a gente não muda nada se não houver educação. A televisão, os meios de comunicação, a indústria cultural, tudo isso forma as pessoas, educa as pessoas para práticas mais ou menos humanitárias, mais ou menos respeitosas. E hoje, 11 anos depois da implementação da Lei 10.639, a gente ainda depende da iniciativa particular de gestores, de profissionais, de educadores, para que isso aconteça nas escolas. Você não tem um programa do Estado brasileiro para que isso funcione, apesar de ser lei. Palavra cruzada. Retirante ruralista, lavrador, nordestino lampião, Salvador, pátria sertaneja, independente, Antônio Conselheiro, em Canudos presidente, Zumbi em Alagoas, comandou, exército de ideais, libertador, eu sou mandinga balaiada, sou Mané, sou Búzios, sou revoltas, mandou te chamar, ô Curisco, Maria Bonita mandou te chamar. É o vingador de Lampião. É o vingador de quem? De Lampião. Eita cabra da peste, Pelourinho ou Loto somos do Nordeste. Eita cabra da peste, Pelourinho ou Loto somos do Nordeste. Eita cabra da Pelourinho ou Loto somos do Nordeste. Eita cabra da peste, Pelourinho ou Loto somos do Nordeste. Eita, 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 taratata. Eita, eita, taratata. Eita, 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 taratata. Eita, eita, taratata. Maria Bonita mandou te chamar. Ô Curisco, Maria Bonita mandou te chamar. É o vingador de quem? De Lampião. É o vingador de Lampião. Eita cabra da peste, Pelourinho ou Loto somos do Nordeste. Diz! Eita cabra da peste, Pelourinho ou Loto somos do Nordeste. Retirante ruralista, lavrador, nordestino lampião, Salvador, pátria sertaneja, independente, Antônio Conselheiro, em Canudos presidente, Zumbi em Alagoas, comandou, exército de ideais, libertador.
mandinga balaiada. Quem? Sou a lei, sou búzios, sou revoltas. Vai! Ô, por isso, Maria Bonita mandou te chamar. Ô, por isso, Maria Bonita mandou te chamar. É o vingador desdanado de Lampião. É o vingador de Lampião. Eita cabra da peste, Pelourinho, Olodum, somos do Nordeste. Eita cabra da peste, Pelourinho, Olodum, somos do Nordeste. Eita cabra da peste, Pelourinho, Olodum, somos do Nordeste. Eita cabra da peste, Pelourinho, Olodum, somos do Nordeste. Eita, 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 taratata. Eita, 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 taratata. Palavra cruzada. A gente está de volta aqui com o programa Palavra Cruzada, hoje um especial sobre essas edições que já foram ao ar. Aqui a gente já falou sobre pautas que envolvem racismo e futebol, sobre a importância da desmilitarização da polícia, o papel dos movimentos sociais na criação de políticas públicas que abordem a mortalidade juvenil, juventude e drogas, juventude e mercado de trabalho, a importância do ensino da história da África na grade curricular, na formação escolar, a literatura negra e a produção atual dos saraus da periferia, mulher negra comunicadora, o jovem comunicador, comunicação de e para a periferia, como é que esses coletivos também inserem o jovem, a atuação do movimento hip hop no combate à mortalidade, o papel do negro nas artes, o papel e a importância do negro nas artes. Você pode ouvir esses programas no nosso canal do YouTube, Palavra Cruzada / Juventude Viva, e também curtir a nossa página no Facebook, Rádio Juventude, para acompanhar toda a programação. Lá você pode mandar sugestões de pauta, comentários e críticas. Na sexta-feira que vem, às 4 da tarde, tem sempre um Palavra Cruzada inédito. O próximo tema é intolerância religiosa. Eu sou Nilmísia Silvestre, da Rádio Juventude, e volto na sexta-feira que vem. Até lá!